Olá, tudo bem? Alguém me pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre o rebatismo bíblico. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder responder essa pessoa. Se o assunto te interessar, se desejar ter esse conhecimento a mais das escrituras, fique por aí também. Seja bem-vindo ao canal Hércules Batalha, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e me ajude compartilhando esse vídeo a quem possa interessar. Nós sabemos que o batismo, ele é a confissão pública da nossa aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. A Bíblia toda fala muito sobre o batismo. Ela fala assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É o Senhor Jesus que dá a ordem, né? Mandando a gente pregar, ensinar, preparar pessoas para o batismo. Essa é a principal missão da igreja. E a igreja adventista, ela faz algo que outras igrejas não fazem. A igreja adventista, ela possui, além do batismo, ela possui também o rebatismo. Como funciona o rebatismo? Por que os adventistas rebatizam pessoas? O motivo é bem simples. Embora tenha um texto bíblico na Bíblia soa um pouco redundante, né? Em Efésios 4:5, que diga assim, olha: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma para a qual fosse chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Acabei de ler com vocês Efésios 4, dos versículos 4 a 6. Esse é um texto bastante claro da Bíblia, só que ele diz uma verdade interessante. No meio do verso, no centro do que eu acabei de ler, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Deixa eu te perguntar, quantos deuses existem? Verdadeiros, um só. Falsos, não dá nem para contar. Quantas fés existem? Verdadeiras, uma só. Falsas, não dá para contar. Quantos tipos de batismo existem? Verdadeiros, um só, que é o batismo por imersão, que é aquele batismo onde você sepulta o corpo todo nas águas. Por isso que nós evangélicos não fazemos o batismo como os católicos. Os católicos, eles pegam um pouquinho de água, jogam na testa, na cabecinha do bebê, ou mesmo do adulto, e para eles isso já é batismo. Esse batismo católico, ele não é bíblico. Jesus não foi batizado dessa forma, absolutamente nenhum personagem bíblico foi batizado dessa forma. Você não tem apoio das escrituras para realizar esse tipo de batismo. Na verdade, esse batismo ele surge quando a igreja deixa de ser igreja católica apostólica e se torna igreja romana. Roma, para poder facilitar e fazer com que muitas pessoas fossem batizadas de uma só vez, porque o imperador estava preocupado que agora os não cristãos pudessem se opor ao governo dele, o imperador Constantino, que aceitou o batismo. Ele obriga agora todo mundo a se batizar, inclusive deu dinheiro. A história fala de recursos que ganhavam as pessoas que eram batizadas lá no começo. Então tinham filas de pessoas para serem batizadas, e os líderes da igreja foram orientados pelo imperador só jogar um pouquinho de água na cabeça para que a coisa fosse mais rápida e eles pudessem batizar mais pessoas de forma mais rápida, fácil, prática, e assim surge o batismo por aspersão. Não é bíblico. Tem o batismo pelos mortos também, que não é bíblico. Agora, como fica o assunto do rebatismo, se a Bíblia fala aqui que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Queridos, verdadeiros um só, falsos vários. E nós é que temos que fazer essa análise, nós que temos que ter esse cuidado para saber explicar o assunto. A pergunta que fica é: a Bíblia fala de rebatismo? Sim, a Bíblia fala de rebatismo. Onde nós temos um texto que fala sobre isso? Estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de Atos, no capítulo 19, ela fala assim, olha: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou na cidade de Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo a eles, né? O batismo de João foi o batismo de arrependimento.
ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Queridos, interessantíssimo esse verso. 12 homens que já haviam sido batizados nas águas, mas foram batizados sem conhecer toda a verdade. Eles só souberam do batismo de arrependimento e eles não souberam que eles poderiam, nesse batismo, consagrar a vida deles ao Senhor e receber o dom do Espírito Santo. O que Paulo faz com eles? Paulo batiza eles uma segunda vez, porque o primeiro batismo não foi um batismo completo. Então, nós, adventistas, batizamos pessoas que chegam até nós, que já foram batizadas por aspersão na Igreja Católica, pedindo para se tornarem membros da nossa igreja. Por quê? Esses nós batizamos a todos, porque esses nunca foram batizados nas águas de forma correta. Agora, quando nós recebemos em nossa igreja um crente de uma outra denominação, de uma outra igreja, que já foi batizado no batismo das águas, no batismo correto, este crente, ele vai fazer a escolha dele. Se ele vai ser novamente batizado nas águas ou não. É um direito só dele, é ele com Deus. Alguns dizem assim: olha, eu quero ser batizado nas águas novamente, porque todos esses anos da minha vida, embora eu fosse muito crente, eu fui um crente que não guardei os mandamentos de Deus. Então, a partir de agora que eu sou um crente que guarda os mandamentos de Deus, eu quero me batizar, porque o batismo, ele também tem a função de remir, de perdoar pecados. Quando a pessoa diz assim, o que nós fazemos? Nós a batizamos porque ela está pedindo isso pra gente. Agora, quando a pessoa chega da igreja dela dizendo assim, ó, digamos que ela vem da Assembleia, da Batista, da Congregação Cristã, qualquer uma que seja uma igreja que batize nas águas, diz assim, olha, eu quero a partir de agora ser adventista, mas eu já fui batizado uma vez, não quero ser rebatizado. Este membro fiel desta igreja, nós vamos recebê-lo sem que ele passe pelas águas. Ele vai se tornar um adventista do sétimo dia, através de uma profissão de fé. Como funciona essa profissão de fé? A pessoa faz uma declaração pública de que ela crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, e de que ela deseja viver em conformidade com a Bíblia. Faz isso e nós recebemos essa pessoa como membro da nossa comunidade de fé. Entendeu a diferença? Ela vai descer as águas, ela vai ser molhada? Não. Mas qual é a condição? A condição é que na igreja dela ela esteja como membro regular, vivendo os princípios que a igreja dela ensinava, não esteja de banco, não esteja disciplinada lá, não esteja numa situação onde ela causou vexame, opróbrio. Tudo isso nós perguntamos por ocasião do momento em que a pessoa diz que ela deseja ser adventista. Por quê? Porque a gente não quer um crente que está errado lá na igreja dele e só está vindo se esconder na nossa igreja, às vezes até só por um pouco de tempo. Na igreja, queridos, é um negócio sério. Esse assunto igreja, fé, espiritualidade, isso tudo é muito sério. A gente não pode ficar pulando de galho em galho. Para eu decidir deixar uma denominação religiosa e ir para outra, eu preciso estar convencido de que é aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu não fico brincando de igreja em igreja, entendeu? Precisa ser sério isso. Agora tem um detalhe. Nós, adventistas, enxergamos o batismo como um compromisso público que você faz com Cristo. É quase um casamento. Só que quando você faz um compromisso público com alguém, vamos pensar num casamento homem e mulher. Quando você faz um casamento, até quando dura esse casamento? Ele dura enquanto não tem um divórcio. Ele dura até enquanto vocês estão juntos. Ele dura enquanto não tem um adultério, não tem uma traição. O que acontece num casamento quando existe uma traição e não existe o perdão? Esse casamento vai se desfazer, esse casamento vai acabar. Da mesma forma, queridos, o batismo é bastante semelhante a esse processo. Você fez um compromisso público com Cristo, que você seguiria Ele, que você faria a vontade dEle, que você andaria nos caminhos dEle, que você não usaria drogas, álcool, fumo, que você não mataria, não roubaria, não adulteraria. Você prometeu isso a Deus por ocasião do batismo.
Agora, quando você, apesar de ter prometido isso e ter se batizado, você se desvia e começa a fazer aquilo que você fazia quando você ainda não era crente, quando você ainda não era cristão, neste caso você precisa passar por um novo concerto com o teu Deus. E aí entra o rebatismo. O rebatismo é uma forma de deixar claro que você, durante uma fase da sua vida, também se afastou dos caminhos de Deus, mas agora você está voltando. Está voltando para quê? Para fazer a vontade dele. Deus perdoa? Deus sempre perdoa. Mas nós não queremos ter o risco de nos faltar dois tipos de perdão. O primeiro perdão é o nosso mesmo. Puxa, mas eu me batizei, depois disso eu continuei fumando maconha, e eu me batizei, depois disso eu continuei traindo minha esposa, eu me batizei, depois disso... São tantas as situações, então a pessoa começa a ficar com dúvida, será que Deus vai me perdoar? Nessa questão, o rebatismo, assim, me afastei da igreja, tantos anos sem vir na igreja, tem ex-crentes aí, né, os desigrejados, que às vezes passam 20, 30 anos fora da igreja, bebendo, fumando, adulterando, fazendo tudo o que você pode imaginar. Quando eles retornam, qual a melhor forma de recebê-los? É um novo batismo. Então nós, adventistas, recebemos pessoas assim, mesmo ex-adventistas, através de um novo batismo. Pode ser que algumas pessoas não concordem com isso, mas eu tenho apoio bíblico? Tenho. Eu tenho o rebatismo de Atos 19, e eu tenho o fato de que o batismo é uma entrega, é uma renúncia. É você dizer não para o mundo e dizer sim para Jesus. E quando você vem para Cristo, o próprio Senhor Jesus fala isso. Quando você vem para Cristo, faz um voto com Ele, se entrega a Ele, e você se desvia, você fica numa situação pior. Porque naquela casa que antes tinha um demônio, a Bíblia diz que entram 7. E nós não queremos o mal na nossa vida, nós não queremos os demônios na nossa vida. Você se batizou, aí você de repente continua fumando escondido, ninguém na igreja sabe. Para quê? Qual o propósito? O assunto se torna público, se torna um escândalo. Você vai passar por um novo batismo. Quando o pecado que você cometeu é um pecado, porque pecar nós pecamos todos os dias, né? Quando o pecado que você cometeu é um pecado assim, secreto, restrito a menos pessoas, você confessa para Deus, Deus perdoa, você não precisa passar por um novo batismo. A questão são aqueles pecados que trazem vergonha, trazem opróbrio sobre a igreja. Um adultério, uma fornicação, uma gravidez na adolescência, antes fora do casamento. Já falei da fornicação. Ajuda? Fica claro para você agora esses conceitos? É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, temos o rebatismo. Fazemos rebatismo o tempo todo? Não, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é que você se batize uma só vez e sirva fiel a Deus durante toda a sua vida. Eu me recordo do dia do meu batismo. Dia 24/8/1994. Eu era um garoto, tinha 14 anos de idade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu entreguei minha vida a Cristo naquele dia. De lá para cá eu já pequei várias vezes, sou uma pessoa falha como você, talvez mais falha do que você ainda, porque parece que quanto mais a gente conhece, mais pecador a gente se sente. Mas é interessante que ao longo desses anos todos eu nunca me desviei do caminho do meu Salvador. Eu pude todos os dias me declarar cristão, eu pude todos os dias expressar o meu amor a Deus, eu pude todos os dias adorá-lo na beleza da sua santidade, e isso é diferente. Eu nunca passei por um rebatismo e confesso para você, desejo nunca passá-lo. Mas se amanhã depois eu vier a cair, que a Bíblia diz, né, quem está de pé cuide para que não caia, não pensaria duas vezes. Eu desceria as águas do batismo de novo e renovaria a minha aliança com meu Deus. Porque eu sei que longe de Jesus não há salvação. A verdade é que às vezes também nós queremos encontrar desculpas para tudo, né? Não vai por esse caminho, não. Não vai por esse caminho. Se é Jesus que está te chamando, vem para Ele. Entrega seu coração a Ele, é a melhor coisa do mundo que você vai fazer. Deus abençoe muito a sua vida. Espero ter ajudado com esses versos, com esses comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar a dúvida aí no vídeo. Tendo condições e tempo, eu prometo responder. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, tá bom? Que Ele cuide de você. Posso orar com você neste momento? Santo Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. E neste momento nos entregamos mais uma vez ao Senhor e pedimos as Tuas misericórdias, a Tua graça e a Tua bondade.
Ajuda, Senhor, a entendermos todo o teu querer para o nosso viver. Essas bênçãos te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, querido. Deus te abençoe.